E já vamos direto para a Argentina, porque o presidente Javier Milei assinou um decreto que permite a entrada de militares norte-americanos no território do país. O objetivo, quem vai trazer o contexto é o Mano Ferreira. Pois é, David, o texto destaca que o objetivo é permitir a integração de tropas americanas na chamada Operação Tridente, que acontece entre os dias 20 de outubro e 15 de novembro de 2025. A decisão vem gerando muita polêmica e dividindo a população argentina também, porque foi tomada pelo Milei sem consulta ao Congresso. E no contexto de crescentes tensionamentos entre Estados Unidos e Venezuela, entre Estados Unidos e Brasil, isso tem gerado algumas pessoas lá que dizem, peraí, o Milei está entregando o território argentino para os militares americanos. Eu acho que vale contextualizar que a operação, o compartilhamento de experiência militar, por exemplo, entre tropas brasileiras e americanas, é tradicional aqui no Brasil. Inclusive, os americanos participam de operações de treinamento anualmente, junto das Forças Armadas brasileiras. Isso nunca significou uma invasão de soberania, Bom, o Mano Ferreira estava repercutindo aqui para a gente, sobre a autorização do governo argentino para inserção de militares americanos no território. E aí, trazendo a contextualização disso para a gente, e claro que pode gerar uma repercussão tremenda também, Guilherme? Há uma repercussão tremenda. Qual que é a intenção do Javier Milei? Isso é parte de um novo alinhamento político na Argentina. Havia, até o Milei, um foco em América Latina, nas nossas associações, Mercosul, América Latina, esses órgãos regionais. O Milei é uma figura notoriamente divisiva. Ele, se eu não me engano, ele se denomina anarcocapitalista, intervenção mínima, prometeu guinadas muito repentinas, foi assim que se elegeu. Mas vem enfrentando, apesar de alguns sucessos impressionantes, como a diminuição da inflação, que era um problema quase incontrolável lá, alguns problemas internos muito sérios. O índice de desemprego ficou muito alto, eu creio que diminuiu agora em 2025 um pouquinho, mas linha de pobreza já está com acho que quase 40% da população abaixo da linha de pobreza, porque para equilibrar a inflação que ele fez, cortou todos os gastos do governo, inclusive gastos sociais, e isso afeta diretamente a população. Como ele já é uma figura divisiva, a população está sendo muito afetada, ele enfrenta agora problemas internos. E, para piorar, escândalo de corrupção. Houve um escândalo de corrupção severo envolvendo a irmã dele, que provavelmente pode acabar afetando ele. Eu vi uma pesquisa que disse que 80% dos entrevistados querem explicações sobre isso, quer dizer, estão questionando o governo. E aí o que ele precisa nesse momento de realinhamento internacional? Do apoio americano. Ele quer se alinhar com os Estados Unidos. Estados Unidos também está buscando realinhamento global, focado em talvez uma tradição cultural e não econômica, essas políticas mais neoliberais. E o Milei a Argentina está dizendo, abrindo mão dessa relação regional, falando, vou alinhar com os Estados Unidos. Esse é o objeto, a repercussão é gigantesca, Muda a posição do país em um cenário internacional. Sem dúvida, já que você citou os Estados Unidos, vamos para lá com o Eliseu Caetano, que tem todas as atualizações, porque é a Venezuela que está preocupada com tudo isso, Eliseu? Bom dia para você. Haja preocupações no mundo, meu caro David. Haja preocupações, um monte de coisa acontecendo. E claro, a equipe de jornalismo da Jovem Pan aqui nos Estados Unidos sempre de olho, sempre atenta a todas elas, viu? Uma das novidades na manhã dessa sexta-feira diz respeito a essas muitas incursões que os Estados Unidos estão realizando em alguns países do mundo, especialmente aí na América Latina, como é o caso da Venezuela. A gente tem acompanhado a escalada da tensão entre Estados Unidos e Venezuela por conta de uma operação militar americana que é feita no mar internacional, em águas internacionais, bem próximos ali da costa da Venezuela. Já tem aí quase um mês de operação, mais de 5 mil militares, pelo menos 4 navios porta-aviões, enfim, um aparato militar gigantesco para, segundo a Casa Branca, apenas monitorar, patrulhar as águas internacionais daquela região e impedir que drogas sejam levadas da Venezuela e trazidas para cá, para os Estados Unidos. Ou seja, uma operação anti-contrabando, anti-narcotráfico internacional.
Nicolás Maduro, que lidera o regime venezuelano, ficou nervoso, jururu da vida, como a gente também tem acompanhado, já conclamou a população civil, armou os civis, está realizando exercícios militares, tudo numa tentativa de que, se os americanos invadirem o nosso território, a gente se protege. Agora, a novidade desse caso é que o presidente do país, dos Estados Unidos, ontem, anunciou que estamos oficialmente em um conflito armado não internacional contra os cartéis de droga. E daí essa declaração, segundo os analistas, transforma traficantes em combatentes ilegais, abrindo caminho para ações militares e julgamentos fora da esfera civil. Na prática, essa mudança permite que operações militares do Pentágono sejam legitimadas, tanto em alto mar, como já acontece lá na Venezuela, como até mesmo em terras. Ô, Eliseu, muito provavelmente, David, a gente vai acompanhar aí um aumento das escaladas das tensões e mais operações como essas em outros territórios. Não, mas você citou, né, duas trajetórias aí, tanto em terra como também no mar, mas a Venezuela tem reclamado que detectou 5 caças dos Estados Unidos também pela costa. Procede essa informação? Sim, procede. Aliás, os Estados Unidos negam que estejam sobrevoando o território ou as águas nacionais venezuelanas. Eles dizem que eles estão apenas patrulhando águas internacionais e espaço aéreo internacional. Mas lá da Venezuela vem essa informação. A gente não consegue monitorar ou acreditar até que ponto essas informações são verídicas, porque as TVs, os veículos de comunicação lá da Venezuela, em sua maioria, são ligados ao governo. Mas essa informação veio do governo, veio da TV estatal, de que aeronaves americanas estariam sobrevoando o espaço aéreo da Venezuela, assim como esses navios em águas internacionais, inclusive em alguns determinados momentos, David, já até teriam adentrado em águas nacionais da Venezuela. E aí teríamos um problema internacional, né? Não, sem dúvida alguma, Eliseu. E a gente vai seguir acompanhando todas as repercussões, obviamente. Mas, Maria De Carli, agradeço ao Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, trazendo as atualizações. E a Maria vai poder contextualizar para a gente, que acompanha também toda a esfera geopolítica de perto, né? Primeiramente dizer que é comum, né, desde a Segunda Guerra Mundial, ali quando se iniciou a Guerra Fria, os Estados Unidos terem bases militares em parceiros estratégicos. Ele possui, por exemplo, 19 bases militares em países do Oriente Médio, então é de praxe. E agora, como o Guilherme mesmo disse, o alinhamento ideológico com o governo Milei é crucial e extremamente estratégico para Trump, que quer implementar justamente mais parceiros de alinhamento ideológico aqui na América Latina. E justamente para intimidar aí o próprio Maduro, que estamos vendo nas imagens. Mas duas outras coisas que eu queria falar. É extremamente importante esse alinhamento com a Venezuela. Lembrando aqui que a Venezuela tem alguns recursos naturais que os Estados Unidos têm interesse e que os Estados Unidos também, né, tem a consideração de um empréstimo aí de 20 bilhões de dólares para a Venezuela atualmente, num governo que vai ser... de 20 bilhões de dólares para a Argentina, que o governo está precisando nesse atual momento de completo, desorganização um pouco financeira do governo Milei. Então, esse alinhamento faz sentido. Guilherme, tá meio cético. Eu tenho um problema quase pessoal com intervenções americanas em outros países. David, veja... Você é a favor da soberania, acima de tudo. Não é nem a soberania, eu acho... Pelo contrário, eu acredito muito na globalização e na maior intervenção dos países e organização uns com os outros. Nós estamos vendo uma época que a gente vê que os problemas muito são globais. Sim. O meu problema é mais pontual com os americanos mesmo. Veja, estão lá combatendo o narcotráfico. Explodem uns barcos que ninguém sabe de onde são, dizem que eram narcotraficantes, mas eles não têm nenhuma prova e explodiram a prova, né? Barco, 5 pessoas, explode o barco, eram narcotraficantes. Mas como você sabe? Porque eu sei, mas eu explodi o barco todo, não tem prova. Quer dizer, isso para todos os efeitos, é um ataque que não faz o menor sentido. Eu tenho críticas quanto a essa operação, como está sendo conduzida, e agora uma possível ofensiva à Venezuela. Eu defendo o governo do Maduro de jeito nenhum. Nunca tive o menor amor pelo governo do Maduro. Inclusive, fui muito crítico quando tive a oportunidade de me manifestar. Uhum. Mas a solução disso é a intervenção americana. Esse é meu medo. Historicamente,
os americanos fazem intervenções em países por interesse absolutamente próprio e muitas vezes o resultado final a longo prazo é terrível. As movimentações dos Estados Unidos de depor governos para colocar governos que vão estar alinhados com eles, em mais de um caso histórico acabou a situação ficou tão ruim que o governo foi deposto a longo prazo e criaram órgãos terroristas. Os Estados Unidos financiaram grande parte ou criaram grande parte dos grupos terroristas que eles acabam combatendo 10 anos depois. Por que isso acontece com tanta frequência? Porque quando eles entram em um país para fazer algo assim, eles não estão interessados no país, estão interessados no petróleo. A longo prazo, isso prejudica o país e a situação piora. Essa é a minha questão com a intervenção americana. Não é em favor da Venezuela, mas é que mudanças de regime ou mudanças severas num país tem que ter como objetivo a melhora do país e não, dar petróleo para os Estados Unidos.